Olá moçada, vamos para mais uma videoaula do curso de Química Geral 2 da Universidade Federal de Pernambuco. Eu sou João Bosco Paraíso e vamos dar continuidade ao tema estrutura atômica. Nós vimos que o modelo de Rutherford era muito bom para explicar os experimentos de espalhamento de partículas alfas. Porém, uma partícula como o elétron em movimento, ele irradia e deveria perder energia e com isso se dirigir em direção ao núcleo, ou seja, deveria haver um colapso desse elétron para o núcleo. E assim, não era claro do modelo de Rutherford porque esse elétron ficaria afastado. Para resolver esse problema, Niels Bohr, em 1913, apresentou 4 postulados em que determina que o elétron descreve uma trajetória circular. Quando está numa trajetória dessa circular, ele não perde energia, nem ganha. Ou seja, a energia ela é constante, e para mudar para um outro estado de energia, ele deve absorver ou emitir um fóton. Se for para um estado de menor energia, ele emite um fóton, para ir para um estado de maior energia, ele deve absorver um fóton. Já que a posição do elétron nessa trajetória circular é determinada só a algumas posições, então o momento angular, que é o produto da massa vezes a velocidade vezes o raio, também deveria ser quantizado. Muito bem, esses postulados levam a expressões tanto para a posição como para a energia de sistemas hidrogenoides, ou seja, sistemas que só possuem um único elétron, como as que estão apresentadas ao lado. O raio vai depender de n ao quadrado, que n é um conjunto de números inteiros, pode assumir valores 1, 2, 3, etc. E z é o número atômico desse sistema hidrogenoide. 1 para o hidrogênio, 2 para o hélio, 3 para o lítio e assim sucessivamente. E a energia, por sua vez, ela vai depender com o quadrado do número atômico e com o inverso do quadrado de n. Assim, com essas expressões da energia, é possível interpretar os chamados espectros de emissão de linha do átomo de hidrogênio. Quando o elétron no átomo de hidrogênio é elevado a um estado de maior energia, ou seja, para um estado excitado, ao decair, essa transição pode ocorrer para diversos estados de menor energia, conforme é apresentado nesse diagrama ao lado. Se a transição vai para o estado final n igual a 2, essas transições correspondem às chamadas linhas de Balmer. E elas correspondem exatamente no espectro de linhas abaixo às transições na região do visível. Outras transições, como a de Lyman, vão ocorrer no ultravioleta, e transições de menores energia, como os das séries de Paskin, Brackett e Fund, ocorrerão abaixo da região do visível, em energias menores do que o vermelho. Apesar do modelo de Bohr explicar o espectro de emissão do hidrogênio e de outros átomos hidrogenoides, carecia uma justificativa, um experimento que mostrasse se a hipótese de que o elétron está numa órbita circular com uma energia constante, ou seja, se os estados de energia do elétron no átomo, de fato, têm energias quantizadas. Um experimento para lançar luzes nessa direção foi proposta no ano seguinte, em 1914, por James Franck e Gustav Hertz. Na figura abaixo nós mostramos o dispositivo. Trata-se de uma ampola de vidro, onde do lado esquerdo um cátodo em azul pode promover a geração de elétrons que migram em direção ao ânodo. Entretanto, esse ânodo ele possui buracos de tal forma que os elétrons podem passar e chegar nessa outra placa aqui representada em laranja, na qual pode ser medido a corrente elétrica. Dentro dessa ampola de vidro é colocado um gás atômico, e esse átomo possui naturalmente um conjunto de elétrons. Esses elétrons, do ponto de vista de energia, podem ser apresentados como nesse diagrama do lado esquerdo. Mas nós sabemos pelos postulados de Bohr que para haver uma transição eletrônica, a energia transferida para o átomo tem que corresponder à diferença de energia entre o estado inicial e o estado final. Mas de onde vem essa energia? Bom, a energia que vai ser transferida vem dos elétrons.
é energia de movimento, energia cinética dos elétrons. E essa energia tem que corresponder exatamente à diferença de energia entre dois estados do átomo. Como é que a gente pode controlar essa energia cinética? Isso pode ser feito a partir da diferença de potencial. A partir da diferença de potencial, você pode reescrever essa energia como sendo um produto da carga do elétron vezes a diferença de potencial. Ou seja, você tem que dar um potencial limite, um potencial adequado para poder promover essa transição. Na medida que o potencial aumenta, a corrente elétrica vai aumentando nessa placa em laranja, conforme é ilustrado nesse gráfico abaixo. A corrente cresce, cresce até um certo potencial, chamado potencial limite, em que essa corrente cai abruptamente. É justamente esse fenômeno que ilustra que energia está sendo, nesse valor de potencial, sendo transferido para o átomo para promover a transição eletrônica dentro do átomo. Quando o elétron está no estado de maior energia, ele deve retornar ao estado de menor energia e emitir um fóton. Para capturar esse fenômeno, Frank e Hertz colocaram um espectrógrafo próximo da região onde esse elétron deveria estar chegando na placa e verificar a emissão de um fóton. E, de fato, na hora que ele retorna para o estado de menor energia, fótons são emitidos e são registrados nesse espectrógrafo. A energia desse fóton corresponde exatamente à diferença de energia entre os dois estados. Portanto, a gente tem essa relação, que a energia do fóton Hc sobre lambda é igual à variação de energia entre os dois estados. Daqui a gente pode extrair o comprimento de onda desse fóton emitido. Vamos fazer aqui um exemplo que ilustra o experimento que Frank e Hertz desenvolveram quando eles utilizaram o gás mercúrio. Nesse caso, as duas primeiras voltagens limites observadas no experimento ocorreram em 4,9 e 6,7 volts. Com esses números é possível então calcular qual é esse comprimento de onda que está presente nessas transições. No slide anterior nós mostramos a relação do comprimento de onda, ele vai depender inversamente com o potencial limite. Então, quando você substitui aqui os valores de H, de C, a carga do elétron e o potencial de 4,9 ou embaixo 6,7, obtém-se os valores de 252,5 nanômetros e 184,6 nanômetros. Esses valores calculados estão em excelente concordância com os comprimentos de ondas observados experimentalmente, que ocorrem em 253,7 e 184,9. Portanto, desse experimento de Frank e Hertz, nós devemos guardar para o futuro as seguintes mensagens. 1. Demonstrou-se que os átomos podem absorver energia da colisão com elétrons apenas em quantidades específicas, quantidades discretas. Essa energia é devolvida também em quantidade quantizada, ou seja, em valores discretos de energia, por meio de emissão de luz. Esse método permite mensurar a diferença de energia entre os dois estados, e essa é a base de uma técnica chamada espectroscopia de impacto por elétrons. E esse experimento corroborou, ele deu força à hipótese de Bohr que a energia nos átomos é quantizada em estados discretos. Portanto, aqui a gente vê a força dos postulados de Bohr, que após sua proposição, um experimento foi criado onde conseguiu-se resultados experimentais que corroboram esse modelo atômico. Esse é um resultado importante, a ideia de que o elétron tem níveis de energias quantizados e vai ser muito utilizado durante todo o resto do nosso curso. A gente vai retomar esses pontos em breve, numa próxima videoaula, onde eu espero encontrá-los todos lá.